o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Livro de Daniel, capítulo 2, verso 24 diz: Então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhe: Não mates os sábios da Babilônia. Leva-me, pois, na presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou: Encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então o rei indagou a Daniel: Podes tu revelar-me o sonho que tive e sua correta interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu: O mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe podem se revelar. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim. Ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começaste a meditar sobre o futuro. Então, aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido este mistério não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua, e, em tua visão, esta estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno, para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, quantas vezes você já leu esse texto? Deve ter sido umas 500, né? E eu creio que outras 500 você ainda lerá. E quanto mais lemos, mais os textos ficam em nossa memória e mais Deus tem a oportunidade de falar sobre aquele texto. Deus fala quando você lê um trecho da Escritura, mas Deus fala, eu acredito até muito mais, quando você tem um trecho da Escritura decorado. Alguma coisa me chamou muito a atenção aqui, não antes, mas exatamente aqui agora, na hora dessa leitura, que Daniel diz assim: tu estavas lá na tua cama, no teu leito, e tu começaste a cogitar sobre o que seria o futuro. Então Deus te revelou essa estátua aí. Sabe, irmão, as coisas só acontecem na nossa mente, na revelação, no nosso entendimento, a obra de Deus, quando nós estamos preocupados com alguma coisa.
Os que vivem despreocupados, diz a Bíblia que quando Jesus estiver para vir ao mundo, como vai estar o mundo? As pessoas casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, festejando, estarão vivendo a sua vida, o seu dia a dia, comendo, bebendo, morrendo, né? Come, bebe, depois morre, trabalha, ganha dinheiro, enfim, essa despreocupação que vai estar no mundo vai ser quando Jesus vem e os surpreende a todos. Mas os que estiverem vigilantes, não é isso que a Bíblia diz? O servo prudente e vigilante, esse não será pego de surpresa. Se não será pego de surpresa, eu posso acreditar que ele discernirá sem dúvida o dia e a hora em que vem o seu Senhor. Para não ser pego de surpresa, você tem que estar esperando a situação acontecer. Senão você vai ser pego de surpresa se você estiver tratando a situação com descaso. Então você vê que Nabucodonosor, ele recebeu uma revelação, né? Embora o projeto de Deus era alcançar Daniel e mostrar algo muito glorioso naquele reino, se manifestar para aquele rei Nabucodonosor, mas ele estava preocupado com o futuro. Ele recebeu revelações sobre o futuro. Isso é muito poderoso. Mas como não era servo do Deus vivo, ele não entendeu, até a própria revelação lhe escapou. Isso é o que acontece com as pessoas que realmente não estão voltadas para Deus e não fazem parte do reino do Espírito Santo sobre a terra. Elas podem até receber os lampejos da verdade, mas se não houver raiz em si mesmo, aquilo se lhes escapa. É como as aves que vêm comer a semente à beira do caminho, ou como aquilo que nasce, cresce entre pedregais e entre espinhos. Mas, eu pergunto, você está envolvido com o reino de Deus? Os seus pensamentos são com relação a quê? É isso, é esse posicionamento que vai fazer com que venha até você a revelação do reino de Deus. Se você não estiver levando isso muito a sério, se você não estiver preocupado, por exemplo, trazendo bem ao nosso contexto, preocupado com os passos do reino de Deus sobre a terra, você não receberá o entendimento e o chamamento para dentro desses projetos. Veja como Deus tem feito nesse ministério. Quem poderia imaginar que nós íamos criar uma peça de um caso de racismo que já foi sepultado, que já está todo mundo largado para lá? Como nós poderíamos saber que esse era um projeto futuro de Deus? Como nós poderíamos saber que essas passeatas seriam um projeto futuro de Deus? As passeatas do islamismo, dos muçulmanos, as muitas passeatas que já fizemos, já nem lembro de todas, e mais o que faremos? Como poderíamos saber que Deus tinha para esse futuro que para nós hoje está presente? Como nós poderíamos saber que Deus tinha isso? Como poderíamos nos enquadrar nisso? Só de um jeito, irmão. Eu tenho 24 horas por dia uma preocupação. A minha preocupação, Jesus, o que eu faço? Eu tenho 24 horas por dia, esse incômodo, querendo saber qual é a vontade do Senhor. Eu vejo um mundo terrível, eu vejo um mundo caótico, eu vejo pessoas humildes sendo pisadas, destroçadas, humilhadas, tratadas abaixo da linha de como se trata um animal. Eu vejo, mas eu não largo isso de mão. Eu fico dizendo, Jesus, o Senhor tem um futuro para fazer justiça nisso aí. Eu fico ligado naquilo. E às vezes vem os mover dos vídeos, né? Diga-se de passagem, nós demos um refresco, né, irmão? Mas
Parou os vídeos, caímos para a peça. Agora já estou escrevendo uma nova peça. Depois a gente volta para os vídeos. Que ninguém fique achando, poxa, parou os vídeos, não falaram da gente. Não, nós vamos chegar lá. Há tempo para todo o projeto de Deus debaixo do céu. Quando nós entrarmos na dispensação dos vídeos sobre o homossexualismo de uma maneira mais profunda, as coisas dos colégios, e homofobia vai ser palavra de elogio para nós. Eles vão ter que inventar outra. E quando nós começarmos a queimar cartilha em porta de escola, irmão, isso é o que Deus já botou dentro de nós, porque eu estou preocupado com o futuro. Você também está preocupado com o futuro? Se você estiver preocupado, como vão ser os passos do futuro do reino de Deus sobre a terra, você vai conhecer, Deus vai te dar a conhecer. E na hora que o mover vier do púlpito, você vai dizer assim, pastor, eu estava esperando isso. Mas outros que estão despreocupados, quando vem o mover do púlpito, pastor, está louco, nunca que um negócio desse ia passar pela minha cabeça. Faça-me o favor, isso é revelação de Deus. Mas se você está ligado no mover, nos projetos, se você está ligado no que será o futuro deste reino sobre a terra, no futuro do ministério sobre a terra, no futuro da tua vida sobre a terra com Jesus, com o Espírito Santo, aí nós vamos caminhar todos no mesmo Espírito. Quando eu disse assim, irmãos, amanhã é dia de morrermos por Cristo, todo mundo, vamos embora, opa, estava esperando esse dia. É essa preocupação, é esse envolvimento com o reino. Nabucodonosor, Daniel diz assim, tu estavas meditando, estavas preocupado, como seria o futuro. Então, Daniel vem dar a notícia, o teu reino não subsistirá. Essa talvez ele não esperasse ouvir. Enquanto são os dias dele, Nabucodonosor estava agindo com uma certa nobreza, né? Uma certa nobreza, segundo alguns historiadores. Ele não foi lá conquistar, para humilhar, para bater, para pendurar no mastro, para torturar. Não, dizem alguns historiadores que ele foi apenas para conquistar, tributar as terras, mas não queria saber de humilhar pessoa alguma. Enfim, eu não sou historiador, eu apenas leio livros. A verdade dos fatos está na mão, às vezes, só de Deus. Mas, enfim, então Nabucodonosor trilhou o seu reino, né, com a sua soberbia, sim, porque ele foi transformado na besta, né? Porque ele se engrandeceu, olha o que eu conquistei, olha os palácios que eu edifiquei, os jardins suspensos da Babilônia, talvez tenha sido feito por Nabucodonosor. Enfim, ele está lá e ouviu uma voz, tu se engrandeceu? Pois tu vai comer capim, que nem um animal, até que tu reconheças que os céus reinam. Reconhece, irmão? São os céus que reinam. As tuas conquistas não são tuas, foi Deus que te permitiu conquistar. Se foi Ele que te permitiu nascer, respirar, viver, sobreviver, tudo que vier à sua mão foi porque Ele permitiu. Ele te deu o que é mais importante, a existência, a vida. Como tu vai agora dizer, eu conquistei isso, conquistei aquilo? Aí Deus vai se manifestar para você e vai dizer assim, tu eras capaz de se auto-dar a vida? Como que tu conquistou o quê? A Escritura diz que todas as coisas são de Cristo, tudo é para Ele e por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se você tem alguma conquista que você não enxerga nela Jesus Cristo, isso aí vai desaparecer. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, Nabucodonosor tem aquela visão da estátua e vai mandar matar porque ninguém consegue interpretar, ninguém consegue lembrar a ele sequer o sonho dele, ele fica irado, aquilo incomoda. É a mesma história de quem? Faraó. Deus usou Faraó para alcançar José.
Agora Deus usa aqui Nabucodonosor para alcançar Daniel. Irmão, quando Deus quer te engrandecer, Ele usa quem Ele quiser. E Ele traça os seus projetos e vai fazer, Ele vai obrigar que te convoquem. Está lá, você é um cativo, é um abandonado, é um largado. Cativo, em terra estranha, todo mundo passa. Isso aí é um cativo que veio trazido para cá. Esse é um cativo que veio trazido para cá. Esse é um escravo, tal. Podem falar o que quer, mas na hora que Deus marcar para te exaltar, Ele vai te exaltar. Ninguém consegue impedir o projeto de Deus. Então, por isso eu ando em paz. Não me preocupo com a injustiça. Qualquer injustiça com relação a mim, não estou dando a mínima, porque eu sei que no final de tudo, a verdade e a justiça sempre vão prevalecer. Mas é sempre, mas será, não existe será, a verdade e a justiça vai sempre prevalecer. E o que tem fome e sede de justiça vai sempre ser farto e saciado, sempre. Sempre. Até um homem que não conhece o nosso Deus já declarou, um dono de televisão aí, não importa se você é forte, não importa se você é fraco, não importa nada, se você é uma pessoa que anda com a justiça, você vai prevalecer. Até ímpios declaram isso, e às vezes o crente está, eu estou sendo injustiçado, está sendo injustiçado, então dá glória a Deus, você vai conhecer um caráter do Deus que faz justiça. Quanto mais você sofre, mais você vai conhecer esse Deus. Tem gente que diz, eu conheço Deus, ou eu quero mais intimidade com Deus. Deus tem um caráter complexo, como nós. Nós nos iramos, nós amamos, nós odiamos, não temos vários sentimentos dentro de nós? Deus é assim. Cada sentimento dele revela o caráter e a personalidade dele. Tu quer conhecer Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos? Só quando você estiver na guerra. Se você só quer paz e não quer guerra, você nunca conhecerá esse Deus, essa parte desse poder dele, sendo o Senhor da própria guerra. Só quando estiver em guerra. Então, deixa Deus ser Deus, não esquenta muito a cabeça, não, irmão. Apenas esquenta a cabeça em servir ao Deus vivo. Só isso. Se preocupe com isso. Abra mão das suas vontades, abra mão dos seus sentimentos, aquilo que você deseja realizar. Vai para junto de Jesus, peça sinais a Ele, e se Ele não te der os sinais, irmão, foge. É melhor viver na lama com Jesus do que nos palácios com Mamon. O Deus das riquezas, Mamon. Acredita, vale mais um dia nos atos do Senhor que em outras partes 1000. Não traça teu caminho, não escolhe as tuas conquistas, deixa Deus traçar os teus caminhos e te acrescentar as conquistas dele. Porque é certo que muitos que estão aqui dentro verão milagres gloriosos. Muitos verão o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Muitos fiéis, diz o Espírito Santo. Fiéis. E eu tenho pedido isso a Deus. Deus, que o teu povo que te é fiel tenha transbordante como a do melhor da terra, seja exaltado, engrandecido, que tenham abundantemente. Eu tenho clamado por isso, e hoje eu te digo, assim já disse o Espírito Santo. Então, meu irmão, o rei tem sonhos, mas não vai conquistar nada, não vai conseguir nada, não vai entender nada. Ou seja, Deus pode dar visão a quem quer que seja, mas o entendimento está limitado ao povo do Senhor.
Muitos reis e nobres tiveram seus sonhos e suas visões, mas se um simples servo e humilde não estivesse no cenário, eles permaneceriam na escuridão. Esse Daniel 2, a partir do verso 24, ele diz, quando Daniel, no verso 25, diz: naquele mesmo momento Arioque levou Daniel ao rei e relatou: encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do sonho. Essa ousadia de Daniel, que já tinha primeiro pedido um tempo a Arioque: olha, não mate, espera um pouco, me dá um tempinho aí e tal. Aí foi lá, convocou os seus irmãos, Sadraque, Mesaque, Abednego, e buscaram a face do Senhor. Aí eles receberam o entendimento. Agora ele vem aqui e diz: ó, me leva lá, eu já tenho a resposta para o rei. Arioque olhou assim: tu tá doido, cara? Se tu não tiver a resposta, morre eu e morre tu. Arioque olhou assim: eu vou arriscar minha cabeça por você? Vocês já estão marcados para a morte, vocês aí que são interpretadores de sonhos e de astros, vocês já estão marcados para a morte. Eu não estou nesse rolo aí não, eu não vou arriscar minha vida não. Não, mas quando você fala pelo Espírito, todo mundo é convencido, irmão. Daniel vem pelo Espírito: me leva lá, unção buft, bombardeou Arioque. Ele falou: vamos lá, tu tem a resposta? Tem, vamos lá. Quando Deus tem um projeto, Ele te dá uma unção tão poderosa, meu irmão, que ela abre todas as portas. Então, se as portas estão fechadas e você insistir em meter o pé e passar, você vai morrer, porque é a unção que nos capacita a sobreviver em todas as situações. Tem gente que quer passar sem a unção. Irmão, você não passa para receber a unção. Você primeiro recebe a unção, depois você passa. É assim que funciona. É assim que funciona, e eu posso dizer que é assim que funciona, porque é assim que eu tenho vencido até agora. Muitas situações já surgiram diante de mim, e põe situações nesse mundo espiritual e no que tem aparência de natural, e as pessoas: vai fazer? Não. Por quê? Não estou sentindo a unção. Vai? Não vou nada, estou natural. Mas quando cai aquele óleo fervente que você sente: agora eu vou, agora eu vou. Primeiro é a unção, depois a porta se abre. Se não abrir, tu pode arrombar, porque você tem a unção. Mas sem a unção, não te mete a realizar nada não, irmão. A obra não é natural, a obra é espiritual. E o espiritual precisa da unção. O que é a unção? A unção é a capacitação de Deus, pelo Espírito Santo que está na terra, sobre a igreja, para nos levar a realizar as suas obras e os seus feitos. Toma muito cuidado para você não realizar obras no natural, sem a unção. Lembra? Eu sempre conto aqui a piada, né? Da Maranata, da Nova Vida. O presbitério se reuniu e nós chegamos à conclusão de realizar isso, isso, aquilo. Tudo hoje estão aí, ó, indo para o inferno e conduzindo milhões para o inferno. Aqui na Geração Jesus Cristo, eu não decido nada. Eu me reúno com o presbitério. Você sabe quem é o presbitério, né, irmão? O presbitério é eu e Jesus. Nem vocês não tomam parte nesse negócio. O presbitério aqui é eu e Jesus. Jesus, e aí? Como é que o senhor tem? Não tenho nada por enquanto. Então, obrigado, Jesus. Semana que vem eu volto. Quando eu me reúno, Jesus diz assim: faz isso. Eu digo: irmão, vamos fazer isso. Tem gente: não acredito. Pode ficar para trás, não tem problema. E aqueles que creem vão em frente. Mas o presbitério aqui que manda se chama Jesus. O Deus Pai e o Deus Espírito Santo, esses é que comandam isso aqui. Então, aqui ele diz assim, ó: na presença do rei, Daniel respondeu no verso 27, o mistério que o rei exigiu a ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos, místicos lhe podem revelar. Contudo,
existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando tu estavas deitado foram assim. Enfim, olha, esse sonho que você teve aí foi Deus. Irmão, em Babilônia, falar Deus, Daniel estava deixando bem claro, foi o meu Deus. Porque em Babilônia, quando se falasse de Deus, tinha que falar Deus Bel, Deus Dagon, Deus não sei, tinha que vir algum outro nome para especificar qual Deus seria. Daniel está dizendo, não, foi o Deus, Criador dos céus e da terra, foi o meu Deus. Ele te revelou esse sonho e ele que quis te dar a interpretação. Enfim, para nós caminharmos, Daniel vai dizer assim, olha, a cabeça de ouro é você. Você está no top. Mas tinha o peito e os braços de prata que vai substituir o teu reino. Ou seja, nem adianta sonhar. Você pode ser cabeça de ouro, mas vai ser substituído, mesmo ainda que seja por um reino inferior ao teu, de prata. Qual o motivo do orgulho? Grandes conquistas são suplantadas por pequenas conquistas. Ah, irmão, e como? Não adianta orgulho. Eu sou a cabeça de ouro. Está vindo alguém aí na prata que vai suplantar. E não adianta, não que vai, amigo, porque é projeto de Deus, foi Deus que revelou a estátua. Muita gente até hoje não se converteu ao evangelho da geração Jesus Cristo, porque o pregador aqui sou eu, e eu não dou mole mesmo. Não adianta vir para cá, não porque eu sou pastor, não porque eu sou teu amigo, não porque eu sou teu primo, não porque eu sou teu irmão, não porque eu sou teu conhecido, para o inferno. A minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Não, porque tu sabe, pastor, que nós trabalhamos juntos, que nós evangelizamos juntos, faça-me um favor, aceite que eu vim como prata, mas hoje sou superior ao ouro. E ponto final, meu irmão, e ponto final. E também o que de prata, não adianta ficar orgulhoso, porque depois do de prata, vem um inferior e vai suplantar o de prata. E não adianta o de bronze ficar achando-se nada, porque depois do de bronze vem um de ferro e vai ser superior ao de bronze. E depois esse de bronze ainda vai ser suplantado por um de ferro. Esse de ferro vai ser suplantado por um de ferro misturado com barro. E quando todo mundo estiver fixado lá nos pés, achando que é o domínio total, uma pedra, uma pequenina pedra, lançada, sem nem auxílio de mão, o próprio Deus vai lançar a pedra. Vem lá e destrói a estátua nos pés, e esta pedra vai crescer, se transformar numa grande montanha, vai tomar o planeta todo, e esse reino jamais passará a outra geração. Irmão, todas as conquistas dos reinos da terra são passageiras. Não adianta esses imperadores estão aí só conquistando o inferno. O imperador da China, porque o meu exército é o maior exército do mundo. Hã? É o maior exército do mundo? Faça-me um favor. Deixa de ser ignorante. Maior exército do mundo. Existem tecnologias hoje tão poderosas que não interessa quem tem o maior exército. Faça-me um favor. Hoje com drones se jogam bombas potentes. Hoje com visão de satélite se manda mísseis.
Faça-me um favor, acabou essa história de exército poderoso, onde se conquista a guerra apertando o botão. Faça-me um favor. Estava vendo um projeto militar de drones mínimos, que o cara está com um projeto idealizando, mostrando que esses drones mínimos, ele reconhece a face de alguém e vai lá e explode uma bala na cabeça da pessoa, a bala penetra o cérebro. Projetos militares. Muita gente diz assim, não, mas isso aí é muito difícil, é impossível. É muito difícil, impossível. Então saca o teu celular e pensa em 20 anos atrás. Era muito difícil, era impossível. A primeira vez que eu ouvi falar de celular, naqueles tijolão, uma menina que tinha uma dentro da faculdade do Estácio. A coisa era tanta novidade que ela, para ligar, filha de empresário, trouxe dos Estados Unidos, sei lá como é que foi a história, ela, para telefonar, ela ia para dentro do banheiro para ligar, para ninguém ver ela usando celular. Era uma coisa louca. Hoje tem celular que cabe na palma da mão. Comando de voz, comando de córnea, era tudo impossível. O celular que eu ganhei do irmão lá do Japão, ele atende comando da minha digital. Eu meto a digital, ele abre. Não preciso digitar o código. Eu boto a digital e ele reconhece a minha digital. Tem prédios públicos que o camarada, prédios secretos, o camarada vai lá, põe o olho. Tem uma leitura da córnea, a porta se abre. Tudo isso era coisa de ficção científica. Aí está esses palhaços endemoninhados da era moderna. Eu tenho o exército mais poderoso do mundo. Ninguém apresentou para ele geração Jesus Cristo. Somos o exército mais poderoso do mundo. Somos odiados e estamos de pé. Não usamos arma e ninguém quer nos desafiar. Nós somos os mais poderosos do mundo. A nossa farda é vestida por dentro e não por fora. Existe um Deus nos céus. Amém, meu irmão? Ele que revela tudo. E quando ele revelou, ele está dizendo, o que ele revelou já, o que ele traçou, o que já vai acontecer e ninguém vai impedir. Amém, meu irmão? Tem gente que não crê no milênio. Que negócio aí? Teve um que saiu daqui e disse que esse foi o argumento. Não, pastor, eu saí da igreja porque eu não acredito no milênio. Tá, e quem chamou o cara para cá? Foi algum de vocês? Porque eu não fui, meu irmão. Eu não fui. Então, não acredita no milênio? Tchau, você negou a palavra. Tchau, vai embora. Some de vez. Eu não acredito no milênio. Olha aqui, o reino, a pedra cortada sem mão vai se transformar num reino que vai tomar toda a terra. E esse reino, que é o milênio, não passará a outra geração. Depois dali, Jesus vai consumar todas as coisas, como nós já estudamos no nosso seminário. Aí, nessa estátua, irmão, Daniel está dizendo, não adianta a historinha, porque Babilônia vai cair. Então o outro reino que vem, Daniel, vai ser um reino muito forte, porque para dominar a Babilônia, Daniel, tem que ser um reino muito forte. Não é um reino muito forte. É um reino mais fraco, é um reino inferior ao teu, e ele vai dominar. E escreve, como é que é o nome do historiador famoso? Flávio Joséfo. Escreve, e também outros relatos escrevem, que eu li em outros livros, que Babilônia foi conquistada sem sacarem nenhuma espada. Uns sacerdotes insatisfeitos com o filho de Nabucodonosor, que havia assumido o poder, foram lá e abriram uma porta que ficava em um rio que tinha se secado, e ninguém abria aquela porta. Os sacerdotes abriram a porta e deixaram o Império Medo-Persa entrar e dominaram a cidade sem nenhum estardalhaço. É o que diz o historiador. Eu não sou historiador, eu apenas leio livros. Historiador, para mim, é o cara que vai lá, pesquisa e tal, e cava, e arqueologia. Não, eu não sou historiador, eu apenas leio livros. Embora certas coisas a gente lê e claramente sente uma testificação poderosa do Espírito Santo. Então, meu irmão,
rei, a tua cabeça de ouro não vai sobreviver. Como será que Nabucodonosor recebeu essa notícia? Será que ele, para que eu fui pensar nessas coisas? Aqui então diz, a mim, no verso 30, foi esclarecido este mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Eu estou aqui, rei, para que tu saiba o correto. Amém, meu irmão? Daniel simboliza a igreja. Nós estamos aqui para que as pessoas saibam o correto. Não interessa se vão acreditar, se vão deixar de acreditar, se vão mandar nos matar, se vão querer nos dar cadeias no pescoço para nos exaltar, cordões de prata, cordões de ouro, coisas que Daniel disse, não quero, não aceitou presente nenhum. Daniel nunca foi atraído por ouro, por prata, por presentes. Daniel viveu uma vida incrivelmente simples e ele é símbolo da igreja. A igreja tem que ser simples. Se Deus te derramar ouro e prata sobre a tua cabeça, irmão, tudo bem, viva o teu ouro e a tua prata, mas seja simples no teu coração. Não deixa que o ouro e a prata te destrua, que domine os teus sentimentos. Tu tem posses, mas as tuas posses não são para serem comparadas a outros. Você não pode dizer, eu tenho mais que. Não interessa que tu tenha mais que. Tu tem o que Deus quis te dar. Não compare o que tu tem com o de ninguém. Não compare. Eu não olho para a minha vizinhança e digo, o meu carro é mais bonito. Eu não olho para a minha vizinhança e digo, a minha casa é mais bonita. Eu não olho para a vizinhança e digo, a minha roupa é mais bonita. Diga-se de passagem, roupa eu jamais poderia comparar, porque roupa é um negócio que eu não estou nem aí para roupa. Eu uso as roupas mais simples. Tá verão, eu quero é andar o mais fresquinho possível. Tá inverno, eu quero andar abrigado. Simplesmente isso, eu não estou nem aí para a qualidade de roupa, para o preço da roupa. As minhas roupas são as mais baratas possíveis, exceto aquelas que vocês me deram de presente. Aquelas são caras, mas as que eu compro são baratas. São vocês que me dão roupas caras, e eu uso as roupas caras que vocês me dão, mas quando eu compro sempre as mais baratas. Então, não importa o ouro e a prata que Deus te deu, meu irmão, você tem que ter simplicidade no teu coração, porque Jesus disse, e aos simples é pregado o evangelho. Sabe o que significa isso? Aos simples é anunciado os gloriosíssimos projetos de Deus, porque é isso o evangelho, gloriosos projetos de Deus. Seja simples. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua. Em tua visão esta estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. Não tinha uma aparência muito agradável, ela tinha uma aparência terrível. Olhando para ela, não via um negócio muito legal, via um semblante endurecido e tal. Por quê? Porque representa os impérios do mundo, os governos dos homens. Mas, irmão, presta atenção. Representam os governos dos homens, porém levantados na permissão de Deus. Quem permite algo é superior a este algo. Lá está o reino, lá está o império, mas Nabucodonosor está dependente de Daniel e igreja. Amém, meu irmão? Nabucodonosor ele está tão transtornado que ele marcou data para matar um monte de gente, os místicos, astrólogos, etc, etc. Ele está tão transtornado que ele marcou data para matar um monte de gente. A diferença foi feita por alguém chamado igreja, Daniel, que é símbolo da igreja. Então,
o mundo. Daniel estava entre os astrônomos, né? Os magos. Daniel estava entre os magos. Daniel também morreria pelo decreto do rei. Só que Deus está mostrando, ninguém determina a morte sobre a igreja do Deus vivo. Simples assim. Totalmente simples. Rei, não precisa matar ninguém não. Inclusive rei, eu imagino Daniel fazendo uma piada. Rei, quero te dizer uma coisa, até eu ia morrer, né? Você marcou aí, eu estou entre esses aí que tu ia matar, hein, rei? Mas, rei, poupa a vida de todo mundo, porque é isso, isso e isso. Mas fica bem claro, rei, o teu império também não subsistirá. Será que Daniel engoliria uma palavra? Pô, então eu vou dizer para o rei que o império dele não vai subsistir, porque ele vai ser substituído por outro. Como será que esse rei vai receber a minha informação? Será que ele vai ficar irado comigo? Será que ele vai dizer, tu está mentindo para mim? Vai mandar me matar? Irmão, a igreja não está aqui preocupada com a reação de ninguém. Ela está aqui preocupada com o cumprimento da sua missão perante o Deus vivo. Fale a verdade nua e crua. Quem quiser receber, receba. Quem não quiser, não receba. Quando tem um historiador que diz que Faraó teve o sonho, ninguém interpretou, chamaram José. Quando José chegou, essa é há um historiador que coloca também essa posição. Quando José chegou, Faraó fala com ele, tu sabe, o sonho de Faraó é um só. É isso, isso, isso e isso. Faraó ouve aquilo narrado por José e diz assim, loucura! Como eu, o sol encarnado na terra, diante de tantos magos estudiosos poderosos, estaríamos sujeitos à interpretação de um escravo? Joga este homem na cadeia! Mas ele falou a verdade. E lá voltou para a cadeia, segundo este historiador. Mas aí todo aquele pessoal que estava à volta de Faraó começou a ser questionado pelo próprio Faraó. Vem cá, vocês acreditaram naquilo que aquele escravo disse? Aí tinha gente que dizia assim, longe de eu ser alvo da ira do Faraó. Não, me deixe fora disso, meu Senhor. Não, pode falar. Bem, meu senhor, não somente eu, mas outras pessoas também acreditaram no que ele disse. Chamou a esposa dele, você acreditou no que aquele escravo disse? Aí a esposa dele baixou a cabeça e ficou quieta. Ninguém queria contrariar Faraó, porque era um homem que mata, acabou. Sentiu uma coceira no dedo, mata. Homem de muito poder e sem nenhum equilíbrio. Disseram alguns que ele já tinha mandado matar muita gente. Outros dizem que não, que esse Faraó era um homem muito justo, que pesquisava as coisas a fundo. Enfim, então chamou José novamente. Você tem certeza da sua interpretação? Sim, é assim que Deus falou. Tem que ser assim. Mas como que vai ficar os celeiros? Tem que construir celeiros e tem que renovar e tem que tirar o quinto da plantação, senão todo o Egito vai perecer. Irmão, você é a igreja, você serve o Deus vivo, você tem que ser sim, sim e não, não. Não tenha meia palavra, não tenha meio termo, porque o Espírito Santo, quando fala pela boca de um homem, não usa meias palavras. Não usa. O Espírito Santo não entrega a mensagem incompleta. Não entrega. A igreja é coluna e firmeza da verdade, não de meias verdades. É sim, sim, não, não. Somos ou temos que ser a diferença. Não somos um sal mais ou menos, somos um sal que quando cai lá, dá um efeito explosivo. Não temos meias palavras, não estamos fazendo amigos, não estamos em busca de lisonjas, não queremos recompensas. Não precisamos de recompensas. Temos Deus.
Não precisamos de casa, temos o relento debaixo das asas do Altíssimo. Não precisamos de lisonjas. Isso é igreja. Isso é servo do Deus vivo. Micaías, já tem 450 lá. O que o Senhor me disser, é isso que eu vou falar. Tu vai morrer, morro com a verdade. E fica sabendo, se o rei não quiser ouvir a verdade, é melhor tu me deixar aqui, hein? Porque eu vou lá, eu vou falar a verdade. Você que sabe. Micaías, subimos a Ramote de Gileade. Pode subir. Pode ir, vai mesmo. Deus vai te entregar nas tuas mãos. Cheio de ironia, cheio de zombaria. Está pensando que homem de Deus tem medo de quem tem poder? Faça-me o favor. Até quando não vou te conjurar que tu me fales só a verdade? Para com essa ironia. Tu quer a verdade? Deve ter dado uma olhadinha para o general. Ele quer a verdade. Eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor, e tu ferido e morto na batalha. O quê? Ele poderia simplesmente dizer: eu vi Israel disperso. Não, isso não, Espírito de Deus, não, isso não, senão esse cara vai me matar. Eu vi tu ferido também. Botem ele lá, a pão e água, até que eu volte. Ele poderia ficar calado. Ele poderia ficar calado. Esperar a notícia de que o rei morreu. Botem ele lá, a pão e água, até que eu volte. Se tu voltar, Deus não falou pela minha boca. Deus de poder. Se tu voltar, Deus não falou pela minha boca. Meu irmão, não brinca com Deus. Não como da geração Jesus Cristo. Não brinca, não. Que Deus tremendo. Aleluia a Deus. Os impérios estão por aí, meu irmão. O ouro, a glória e o afã, a prata, depois no futuro você vai entender, a prata, a falsa redenção, o bronze é a soberba das nações, aquele sentimento de ser invulnerável, ser intransponível. O ferro é o poder das nações. E temos ainda o barro, a falsa religião. O barro dos pés da estátua não é a religião, é a falsa religião, porque é o ferro misturado com o barro. São as igrejas misturadas com o poder político. O barro não representa a religião, representa a falsa religião. Verdadeiros somos nós, nunca nos misturaremos com o poder. Nunca. Igreja misturada com política é templo de Satanás. Pastor misturado com política é canalha, servo do diabo, tem pacto com o diabo, é filho do diabo, é mercenário, está arrancando lã, arrancando as unhas, arrancando a pele das ovelhas, está massacrando, são filhos do diabo. Todo e qualquer pastor misturado com política em qualquer canto do globo terrestre merece, é para lá que vai, para o inferno. Então, meu irmão, vamos ao final aqui, verso 34. Enquanto estavas contemplando, toda uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os destroçou,
Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro vieram abaixo. Despedaçados viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-los da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. E nós viemos junto com ela. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Já está traçada a tua vitória, irmão. Tu não tens motivo para não ser um vencedor. Desperta, tu que dormes, ressuscita, sai do meio dos mortos. Sai do meio dos mortos. Levanta e resplandece, porque a tua luz já vem brilhando, a glória do Senhor está sobre ti. Chegar neste lugar, meu irmão, você está pensando que é brincadeira? Você lembra que Deus já falou nesse lugar, que aquele tinha duas bênçãos? A primeira era chegar neste lugar, e a segunda era permitir voltar. Isso não é um lugar qualquer, meu irmão. Essa unção que você sente aqui, tu não vai sentir em outro lugar. Não adianta que não vai sentir. Os anjos que passeiam aqui não vão passear em outro lugar, não adianta. O Deus que se manifesta aqui não vai se manifestar em outro lugar. Nós somos o único povo que tem Deus na terra. Nós somos o único. Você acha que eu diria que cuspo na cara do Deus dos assembleianos? Se eu não tivesse convicção do que falo? Eu cuspo na cara do Deus dos batistas, se eu não soubesse do que falo? Você acha que eu diria isso? Eu que conheço Bíblia e sei que está escrito: não falarás mal do ungido do Senhor, não questionarás as obras do Senhor. Tu acha que eu seria louco de falar certas coisas se eu não soubesse do que falo? Mas não basta eu saber, você também tem que saber. Eu sei, vivo a minha vida, mas você tem que saber viver também. Quando eu pregar aqui, o Espírito Santo tem que chegar aí e dizer para você: eu já não tinha te falado isso? Você tem que identificar pelas minhas palavras aqui, que você vai ouvir aquilo que você já ouviu na intimidade com o teu Deus. Quer virar cambalhota? Vira. Quer saltar? Salta. Quer pular? Pula. Quer gritar? Grita, porque é Deus mesmo. Seja o que Deus preparou para você ser, meu irmão. Deus preparou para você, sabe aonde? Quando Ele abre o livro dele, Ele vê o teu nome lá. Mas o teu nome está escrito na página que Ele quis escrever. E se estiver na página dos mártires, caminha para lá, como ovelha muda levada ao matadouro, porque a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Anda com a verdade. E quando alguém te perguntar: mas o que é a verdade? Você olha para ele e diz assim: ué, tá cego? Eu sou a verdade. Tá cego? Eu sou a verdade. Não tem ouvidos para ouvir, não tem olhos para ver? Não percebe a minha atitude, não percebe o que eu falo, não percebe o meu caráter, não percebe os meus princípios? Não é capaz de analisar? A Escritura diz que os ouvidos provam as palavras, como a língua ao paladar, como a língua aos alimentos. Se alguém diante de ti perguntar o que é a verdade, você tem que zombar dessa pessoa. Ou então, no mínimo, faz como Jesus. Pilatos disse: mas o que é a verdade? Jesus olhou para ele, coitado, ficou calado. Não é capaz de enxergar a verdade? Não adianta falar nada, amém? Porque João escreve dizendo: nós vimos
a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. E João diz isso quando ele se refere que olhou para Jesus em carne. Mas ele foi capaz de reconhecer que ali estava todo o projeto de Deus, aquele a respeito de quem está escrito: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. A paz para a igreja. Pastor, quando o senhor estava cantando, louvando aquele hino dos mártires, saía por essa... Tipo, aqui tinha uma porta que saía, quando o senhor estava falando, louvando o hino dos mártires, saíam uns homens de branco, tá? Quando tu falava de Paulo, João, né? Pedro, e eles saíam, eles ficavam aí de trás do Senhor, e logo a seguir vinha um homem com umas vestes também branca, mas umas vestes diferentes, tipo um linho, sabe? E ele vinha com umas coroas e eles colocavam nesses homens, tá? A cada um, ele colocava. E ele vinha também depois, ele pegava uma coroa muito bonita, diferente, e colocava no Senhor, juntamente com uma capa, sabe? Uma capa muito grande e um cetro muito bonito de ouro. E logo a seguir, eles se transformavam, se multiplicavam, e fazia como se fosse uma corrente na igreja, sabe? Cercando toda a igreja, sabe? E logo a seguir, depois, aparecia um animal muito, muito grande, assim, tipo um animal pré-histórico, como que se viesse assim, de cima, né? Tentando invadir a igreja, sabe? Muito furioso, tentando invadir a igreja. Só que ele batia num escudo, entendeu? E ele não conseguia penetrar na igreja. Essa foi a visão que o Senhor me deu. Monta aí. A paz, irmãos. Deus é tremendo. Amém. Essa irmã que está atrás da irmã Andréia, irmã, você. Eu vi, irmão, o teu rosto, ele se transformava numa casa. E os teus olhos eram a janela dessa casa. E a sua boca era a porta. E ali a visão cessava. Amém. Mestre, eu vi uma águia, e essa águia, ela sobrevoava o Brasil, e ela tinha nas suas garras essas placas: 2070, Jesus voltará, Bíblia sim, Constituição não. E eu via que ela sobrevoava alguns estados. E quando ela chegava em São Paulo, ela soltava aquela placa. Só que quando ela soltava, continuava a placa nas suas garras. Então eu via que ela ia até Minas Gerais. Em Minas, ela soltou a placa, mas recolheu de volta. E eu vi que ela foi até Fortaleza e soltou as placas em Fortaleza. Eu vi que ela foi até a Bahia e também soltou essas placas. E ali também cessava. Eu tive uma visão com o irmão Rômulo, mestre, onde eu via ele com os dois braços levantados, não até o final, mais ou menos nessa altura, e dessa parte dele aqui, na parte aqui do pulso, né, punho, do antebraço, eu via que pingava sangue desses dois lados dele. Depois eu vi aparecer nas costas dele um espelho. E eu vi uma pena branca escrever na nuca dele. Só que essa pena, ela só aparecia do outro lado do espelho. Eu olhava ele, eu via a nuca dele normal,
não tinha pena, porém, do outro lado do espelho, essa pena escrevia na nuca do irmão Rômulo. E ali a visão também cessava. Durante a oração do irmão Paulo Sérgio, eu via ele receber, junto com alguns irmãos, uma bolsa redonda, e ela pendurada nele, essa bolsa ficava até as costas, e ela tinha algumas espadas, só que ela não aparecia para quem olhasse de frente, e tinha que manusear com a mão esquerda, e ela ficava nas costas, como se fosse escondida, como se fosse algo que tinha que ser pego de surpresa para atacar. E eu via que o irmão recebia, e o irmão Davidson recebia, o irmão Paulo Roberto, o irmão Fernando, o irmão Alessandro, o irmão Reinaldo, e eu também recebia essa bolsa. E ali a visão também cessava. Durante a palavra, quando o Senhor falou em não brinque com Deus, naquele mover, eu vi os anjos, ele entrou aqui com um homem numa rede, e esse homem parecia que tinha acabado de morrer afogado. No exato momento que o Senhor falou que com Deus não se brinca, eles trouxeram esse homem, jogaram aqui, ele estava numa rede, estava completamente molhado, como se ele tivesse acabado de morrer. Amém. Naquele louvor dos mártires, onde o irmão Sidney teve essa visão gloriosa, Deus me mostrava, mestre, eu via entrar pela igreja alguns mártires acorrentados, e eles passavam pelo corredor sangrando, e eu via que o sangue desses mártires encostava em alguns de nós, e também vi que o sangue desses mártires se desviavam de algumas pessoas. E eu via que eles chegavam aqui na frente, eles levantavam aquelas correntes como troféu. Eu via que tinha uns que tinham espada cravada, mas quando eles chegavam aqui, eles levantavam aquela espada para o céu como troféu. Eu via alguns irmãos com a cabeça nas mãos, eles levantavam aquelas cabeças como troféu. E teve um deles que me chamou a atenção, eu via como se fosse um soldado romano, ele entrava aqui da mesma forma vestido, mas ele não tinha o braço direito. Então ele com a mão esquerda, ele levantava também aquele braço como troféu. E eu vi um homem entrar neste lugar. Esse homem ele estava descalço, ele estava vestido com a veste embaixo muito antiga, ele não tinha brusa. E quando ele passava nesse corredor, ele olhou para a minha cara e fez que eu observasse um corte que ele tinha nessa parte da cintura, como se ele tivesse sido cerrado ao meio. Aleluia, Deus. E ele veio até aqui à frente junto com os outros e ficou admirando a igreja. Aleluia, Deus. E ele ficou aqui observando, teve um momento da visão que ele parou e olhou para o Senhor, sabe? Ficou olhando, observando assim, admirado. O semblante dele era meio pesado, aqueles homens rústicos, sabe? E ele virou de volta, pessoal, e naquele louvor, junto com aqueles irmãos que estavam aqui, de repente eu vi surgir daqui um lugar onde coloca cálice, e eu vi que de baixo para cima, aquele sangue ia subindo nesse cálice, e ele chegava até um determinado lugar, e ele quase transbordava, mas ele não transbordava, mestre. E ali a visão cessava. Louvado seja Deus, igreja. Tive uma visão. Eu vi um estilete, mas ele não tinha cabo nem nada, não estava aquela parte de dentro que a gente coloca a lâmina, ela estava só a lâmina seca. E essa lâmina aparecia na frente de determinadas pessoas que estavam no local onde na sua frente tinha como uma coluna baixa, como que servia como mesa de pedra.
E esse estilete ficava na frente das pessoas. E eu vi quando um homem pegou esse estilete e colocou um documento em cima daquela pedra e rasgou. E o anjo fez negativamente, como não era para ter feito aquilo. Eu vi um outro anjo do lado dele que tinha um arco na mão e o outro tinha um saco, um grande saco. E as pessoas passavam por ali e recebiam uma espécie de um documento que ele tirava assim daquele saco e ia entregando. E então eu vi que esse documento era semelhante a uma carteira de motorista, exatamente como essa que a gente tem no Brasil, esse tipo. E eu vi que aquele homem que cortou e foi repreendido pelo anjo, ele não ganhou uma daquelas que estavam sendo entregues dentro de um saco por aquele anjo, que eram 3 anjos. Um ficava na frente dessa pedra, um outro com arco e flecha, que ele estava só com o arco na mão, só com o arco, né, do arco e flecha, e o outro que ficava com o saco e entregava essas carteiras de motorista. Amém. Tive uma visão nos momentos do louvor. Eu não me lembro em qual louvor foi essa visão, mas eu vi que, como se fosse permitido um grande demônio, e ele se achegava e com uma faca, como se fosse semelhante a uma faca grande, ele feria 3 pessoas que eu não conseguia identificar quem era, e ele feria elas e levantava essas pessoas até onde ele estava. Ele era muito grande, e ele feria essas pessoas e engolia, botava na boca assim e comia essas pessoas. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi uma floresta muito grande e eu vi que se formava um grande ser só de árvores, de arbustos e, enfim, dessas plantas assim, e ele andava, mas ele andava com trejeitos homossexuais assim, e o meu entendimento foi que é uma espécie de um mover espiritual e que esse demônio ali é o que comanda esse mover. Amém. No momento que estávamos louvando aquele louvor de Jó, e estava naquela parte a Ele a Glória, eu tive uma visão. Eu vi quando os irmãos que estavam louvando, a cabeça ficava como uma chama de uma vela, de um candeeiro, algo assim, a cabeça queimava assim, aquela chama. E eu vi vários assim. Então eu fui levado acima, não sei aonde. Eu sei que eu levantei na visão e saí dessa nossa falsa realidade aqui. E eu fui levado a um lugar onde eu vi também essas chamas, igualmente eu vi na cabeça dos irmãos. E essas chamas faziam uma grande roda. E eram 24 essas chamas nessa roda. E assim, por trás da chama, mas não era como por trás e nem dentro, mas ficava ali como, eu não sei explicar, mas como se tivesse junto ali, só que superior àquilo ali, uma grande espada de luz. Ficava junto ali no meio daquelas 24 chamas que formavam uma roda. Amém. No momento do louvor, aquele louvor do espinho, eu tive uma visão. Eu vi como uma grande partilheira com vários compartimentos e tinham diversas repartições. E eu vi quando uma mão muito luminosa de um ser foi e pegou na parte de cima um pergaminho. E ele abriu esse pergaminho.
E ele sentou num trono e ele lia esse pergaminho muito feliz. E então eu fui levado para um outro lugar muito escuro, muito tenebroso, e eu vi um outro ser também, que ele pegava não um pergaminho, mas uma espécie de um livro negro, e ele se sentava também num trono, e ele lia esse livro muito irado. E discernimento que eu tive e que eu vi é que nos dois livros estavam escritos os mesmos nomes, e são nomes de irmãos da nossa geração, desse nosso tempo, que estão dentro da geração Jesus Cristo. Estava escrito nos dois livros os mesmos nomes, e o livro negro seria Satanás e seus demônios, para perseguição e destruição desses nomes. E no pergaminho da mão luminosa são os que estão destinados para debaixo do altar. Amém. Eu tive uma visão naquele louvor em teu olhar, quando o Senhor prolongou aquela nota, mestre, e deixou ela prolongada. Eu vi quando um anjo parou do seu lado e ele tinha na mão como um pincel e um pote, e nesse pote ele tinha como se fosse um óleo, algo assim, e ele passava na garganta do Senhor enquanto o Senhor prolongava aquela nota. Ele ia passando, ele bem assim na garganta, a parte de baixo ali da garganta, ele ia pincelando a garganta do Senhor, como se estivesse ungindo ela. Amém. Eu vi quando um anjo veio voando pelos céus, rasgando os céus, e ele tinha no seu colo, trazendo um homem muito fraco, muito magro, assim, muito doente. E ele adentrou a porta e colocou esse homem no chão do templo. E era o momento dos louvores, isso. Amém. Eu tive duas visões. Eu vi uma adaga que rasgava toda a terra, ela ia rasgando o chão. E também vi quando uma espada, sem auxílios de mãos, foi enterrada no chão da terra, e como se ela mudasse a atmosfera, como se do cabo dela, quando a lâmina enterrasse, de cima do cabo saísse novas nuvens que cerrassem o céu, nuvens mais escuras, como se o céu fosse totalmente modificado depois que essa espada enterrou no chão da terra. Amém. Tive uma visão onde eu vi uma espada já enterrada no chão, e eu vi quando o Senhor, mestre, chegava até ela, pegava ela na mão e desenterrava ela. E quando o Senhor desenterrou essa espada, eu vi ao longe o sol e um grande monte, só que esse grande monte era de pedras, era um monte de pedras, como se fosse um Vesúvio de um vulcão, assim, como se fosse a boca de um vulcão. E nele eu vi o sol por trás, e quando o Senhor desenterrou essa espada, o sol começou a sumir atrás desse monte, só que ele não sumiu normal, tipo reto como ele faz, né? Contornando a redondeza da terra, não. Ele veio contornando esse monte de pedras, como quem está espiando o que o Senhor estava fazendo, e ele foi contornando assim esse monte, em diagonal e descida para o lado, como era o monte, assim, que ele descia e ia para o lado, assim, e continuava na terra, e o sol, assim, foi como se estivesse espiando, ficando só uma metade do sol, contornando assim, e indo, e não sumindo, mas como alguém quando espia por cima de um muro. Assim ficou o sol nessa visão. Amém. Naquela hora que o Senhor, mestre, bateu no
no púlpito, assim, naquela unção, eu vi muito real, como se uma lâmina saísse de trás do Senhor, como que se fosse uma hélice, e ela saiu pelo seu lado esquerdo, e ela veio assim, saindo como se de trás do corpo do Senhor, assim, e ela fez o movimento mesmo da hélice, assim, e sumiu para dentro do Senhor novamente. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, então. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Bendito Deus, Pai glorioso, santo, majestoso. O que nós te pedimos, Senhor, é graça, força, porque sabemos que temos uma missão. Queremos conhecê-la e trilhar, sem titubear, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita, mas ouvir a voz que por detrás fale. Este é o caminho, andai nele. Assim, Senhor, nos dá essa graça, pois conheces o projeto do nosso coração, que é em te servir. Nem nós sabemos, Senhor, se temos forças para o que desejamos, mas sabemos que aquele que nos chamou também nos capacita. Por isso, esperamos em ti, pois está escrito: sem mim nada podeis fazer. Assim leva-nos, ó Deus, na tua graça, na tua força, na tua paz. Em o nome do Senhor Jesus, pois nós certamente somos os teus guerreiros.